A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Um problema mal resolvido traz outros problemas. Um vício não curado traz outros vícios. Um pecado não arrependido traz outros pecados. Vamos aprender com o Padre Léo. Retome o exemplo que eu dei da dependência do álcool. Você já observou que uma moça, filha de um alcoólatra, ela tem uma grande tendência de casar com um homem alcoólatra? Por que será? Porque a convivência com um dependente gera o que a Organização Mundial da Saúde hoje reconhece como uma doença também chamada codependência. E o que é a codependência? Ela começa assim, na bondade. Coitado, padre, meu marido, o senhor precisa ver, padre, como ele é bom, padre. Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para os outros. Ele não faz mal para ninguém, padre. O problema dele é quando bebe. Não, mas o problema dele é a bebida. As pessoas confundem uma doença, alcoolismo, com um problema moral, com sem vergonhice. Ele é bom pai, mas quando bebe, padre, nossa, ele quebra tudo. Ele quebrou os dentes da minha filha numa porrada, mas ele gosta tanto dela, padre. Para mim, só para dizer como é que ele é bom para mim. Ah, mas quando ele bebe, parece, padre, que tem um demônio que toma conta dele. Ele vira um demônio. Aí ele começa a quebrar tudo e bater. E aí a mulher começa a berrar, os filhos a berrar. E um sai correndo, o rapazinho sai correndo e berrando: o pai tá doido, o pai tá arrebentou tudo lá, que eu quero ir lá em casa. Aí a vizinha pega o telefone e liga para a polícia. Alô, olha, estou com problema aqui na nossa rua. Aqui na vizinha, número tal. Já chega a polícia. A polícia chega lá, bate na porta. Aparece a mulher. Parece que está tendo algum problema. Não tem nada. Mas para os vizinhos ouvirem: não, caiu uma cadeira lá. Quantos casos assim você já viu falar? Por quê? Porque a codependência, a pessoa passa a proteger o erro do outro, a esconder o erro do outro. Então a mulher não visita mais nem a família dela, que é para a família não ver que ela está com os olhos roxos. Ela passa a usar maquiagem, você acha que ela ficou moderna? Não. É para esconder, os olhos estão roxos, que o marido deu uma porrada na cara dela. Pensa que ela fez plástica para ficar parecido com o Michael Jackson? Não, foi um soco que o marido deu, que entortou o nariz dela. Mas aí vem alguém: não, mas você está tendo problema? Não, está tudo bem, tudo. Porque imagina que eu vou dizer que o problema é o meu. Gente, nós estamos falando do alcoolismo, mas pegue o problema, por exemplo, da pedofilia. Todos os casos, quando fica conhecido, já tinha alguém que sabia. Às vezes a própria mãe sabia, mas fica com medo, porque imagina, aí vai desonrar a menina, e aí ele vai ser preso, e aí isso, e ele é tão bom, o problema dele é quando bebe. Eu sou tão bom, o problema meu é quando eu fico com raiva. Você também é tão bom, é tão boa. O problema é quando? Agora, quando essa lista nossa ali vai aumentando, porque quando a gente tiver um defeito só, ainda vai. Mas às vezes você começa a ter coleção.
Porque um problema puxa outro. Um vício puxa. Ninguém se torna viciado em crack hoje. Começa com a cervejinha, começa com cigarrinha, aí vai para maconha, aí vai para cocaína, e quando isso não dá mais conta, vai na pedra. Antidepressivo, mesma coisa, começa tomando. Não, ele falou para eu tomar só meio comprimido. Começa meio, depois já é meio de manhã, meio de tarde. Depois é meio de manhã, meio no meio, meio de tarde, meio de noite. Daqui a pouco você está com aquela sacola cheia de remédio. Não sabe nem quanta cor diferente já está tomando. E chega no momento, gente, em que a pessoa está tentando, no fundo, todas as pessoas estão tentando dizer, eu estou com um problema e eu não consigo resolver. Exemplo bem recente, esse casal aí de Campinas. Esse pai e essa mãe, segundo o jornal de hoje, foi detectado cocaína no sangue deles. Então, usuários de droga. Cantou, o homem até fez uma música famosa aí para um artista famoso. Que leva um casal desse culto, artista, gravando o 3º CD, a jogar o menino a ponto de arrebentar o vidro do carro. O rapazinho está em coma no hospital em Campinas. A menina, parece que já teve alta. O que leva um casal a um momento desse, gente? De estresse, de tornar-se uma violência desse jeito. Depois, quando acontece, aí vem os visionários, pai e mãe de santo, vizinho e tio de santo, dizer, eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia, porque não fez então? Eu não julgo, porque amanhã eu não sei se eu não faço isso. Eu vou socando o problema aqui dentro, eu vou socando, escondendo. Vai chegar uma hora que explode. O que fez a bomba atômica? Não foi a concentração atômica? A desintegração do átomo? Vai juntando problemas, vai juntando, vai concentrando. Chega uma hora que estoura. O Evangelho nos mostrou um casal que estourou o problema deles. E, no caso do Evangelho, um problema conhecido. Um amor errado. Quantos casos desse acontecem? Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. E é a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus.
Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, é a que me sustenta, me envolve com poder, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Oh, oh. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Marcos, o grande evangelista, que foi intérprete de São Pedro. Quem foi esse homem que escreveu o segundo evangelho? Veja, São Marcos, ele era conhecido com o nome de João Marcos. Era um rapaz de dupla cultura, de cultura helênica, ou seja, grega, por isso o nome Marcos, e de cultura judaica, por isso o nome João, Johannes.
exatamente essa sua versatilidade de saber traduzir do aramaico para o grego é que fez com que ele fosse, na velhice de São Pedro, secretário do príncipe dos apóstolos. Como nós vemos na primeira leitura da missa de hoje, em que São Pedro, concluindo a sua carta, diz que está ali, na comunidade de Babilônia, ou seja, em Roma, com o seu filho, Marcos. É interessante notarmos esses pequenos detalhes históricos que nos servem de chave de leitura exatamente para lermos o Evangelho de Marcos com outros olhos. Veja, uma das coisas que nós poderíamos dizer que temos que admirar no Evangelho de Marcos é exatamente o fato de que ele não transmitiu um evangelho seu. Como qualquer pregador, ele fez questão de ser fiel àquilo que foi transmitido pelos apóstolos, no caso aqui por São Pedro. As reminiscências deste primeiro dos apóstolos, que é Pedro. É interessante que podemos até imaginar o velho Pedro alquebrado ali pregando o evangelho e Marcos traduzindo para o grego. Só que algumas palavras em aramaico que foram presenciadas por São Pedro tocaram tão profundamente São Marcos que no seu evangelho ele deixa essas palavras no original aramaico. Por exemplo, quando São Pedro, somente ele e mais alguns poucos discípulos entrou para ver a ressurreição da filha de Jairo, aquela palavra de Jesus, Talitá, cum, menina, levanta-te. Aquilo ficou marcado no coração do velho Pedro e penetrou exatamente a alma de São Marcos, de tal forma que ele não ousou sequer deixar somente no grego, mas trouxe ali o aramaico original. Também o Cristo no Horto das Oliveiras, que reza e diz, Abba, Pai. Aquela palavra, aquele Abba, aquele papai, aquele pai, aquele grito de um filho confiante, ficou marcado no coração do velho Pedro, que assistiu àquela cena. E Marcos colocou ali no seu evangelho. E é exatamente naquele cenário do Horto das Oliveiras que Marcos se permitiu, digamos, uma reminiscência saudosa, ou seja, uma recordação do seu coração daquela noite fatídica em que Jesus foi aprisionado. O pequeno Marcos estava lá. Sim, porque conta a tradição que o Horto das Oliveiras, aquele jardim, aquela chácara que produzia olivas para o azeite, era propriedade da família de João Marcos, assim como o cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia. Tanto o Horto das Oliveiras como o cenáculo eram da família de João Marcos. João Marcos, que estava lá em Jerusalém, quando Jesus celebrou a última ceia, as portas fechadas com seus 12 apóstolos, certamente acompanhou esses apóstolos de Jesus quando ele, saindo da montanha de Jerusalém, atravessou o vale do Cedron e subiu novamente para a montanha das Oliveiras, onde Jesus foi aprisionado. João Marcos, que estava ali, ele viu o momento em que um soldado romano veio por trás e tentou aprisioná-lo também. E ele, que estava envolto num lençol, saiu correndo. Ele colocou esta reminiscência, esta cena no seu evangelho. Também nós muitas vezes, diante do Cristo que sofre, saímos correndo covardemente, desmascarados, nus, como um novo Adão desnudado diante do seu pecado. Peçamos a este evangelista que interceda por nós e nos dê a conversão e a fidelidade de, ao transmitirmos o evangelho, transmitirmos somente aquilo que recebemos dos apóstolos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nas palavras e na vida, fazer como Ele falou. Quero ser como meu Senhor, e por onde eu passar, deixar marcas de amor. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor em mim. Quero ser como meu Senhor, nas palavras e na vida, fazer como Ele falou. Quero ser como meu Senhor, e por onde eu passar, deixar marcas de amor. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor em mim. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor em mim. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor em mim. O meu Senhor me ensinou a amar e me mostrou como Ele quer que eu faça, para que o mundo veja e sinta seu amor em mim. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento do matrimônio, a fidelidade do amor conjugal, números 1650 e 1651. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio segundo as leis civis e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira,
E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. A respeito dos cristãos que vivem nesta situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta, a fim de não se considerarem separados da Igreja, pois, como batizados, podem e devem participar da vida da Igreja. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Hoje é o nosso dia, diante de Deus vamos nos prostrar. Ah, meu Deus,
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 25 de abril, a Igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. O seu nome na Bíblia é composto, é João Marcos, mas nós o chamamos popularmente de Marcos. Por isso, então, São Marcos Evangelista. Ele é filho de Maria de Jerusalém, citada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Ela também é chamada de Maria, a mãe de João Marcos. Ele é de Jerusalém e, quando era criança, foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, possivelmente, ele pode ter acompanhado a paixão e morte de Jesus quando era apenas um garoto. Sua mãe, segundo a tradição, concedeu a sua casa para que ali fosse celebrada a última ceia de Jesus e também onde aconteceu o Pentecostes. João Marcos, ele se tornou um discípulo de São Pedro, tanto que São Pedro, na sua primeira carta, fala de João Marcos como o seu filho. A tradição diz que foi São Pedro quem batizou João Marcos. Ele também ajudou São Paulo. A primeira vez que São Paulo ficou preso, São Marcos o ajudou. E depois, na segunda vez, São Paulo pediu para chamar João Marcos para ajudá-lo. Assim, nós temos aqui São Marcos Evangelista como aquele que ajudou na igreja nascente, seja São Pedro, seja também São Paulo. Alguns afirmam que João Marcos também era o secretário de São Pedro e escreveu o seu evangelho exatamente para os cristãos que estavam em Roma, com o objetivo de que eles encontrassem o caminho de Jesus. O evangelho de São Marcos é o evangelho do caminho que conduz até Jesus. Por isso, então, é um evangelho catequético, que vai levando a conhecer quem é a pessoa de Jesus. Nós temos em João Marcos um discípulo de São Pedro que levou o evangelho a tantas pessoas e por isso depois o evangelho de São Marcos se popularizou. Na Sagrada Escritura, ele é o segundo evangelho na ordem. E nós temos também ele como um evangelizador de outras terras. Sabemos por tradição que ele esteve em Alexandria, no Egito, e ali fundou diversas comunidades cristãs. Terminou a sua vida como mártir. Possivelmente ele morreu num dia de Páscoa, quando então estava celebrando a Santa Missa. Foi martirizado. Entre os evangelistas, São Marcos ele tem a figura de um leão, porque ele começa a escrever o seu evangelho falando de João Batista, que é aquela voz que clama no deserto. E nós sabemos que no deserto daquele tempo havia leões que rugiam e causavam muito temor. E por isso então João Marcos ele é conhecido nos 4 evangelhos com a imagem do leão. Hoje nós pedimos a intercessão de São Marcos para que saibamos conhecer Jesus. Utilizemos de seu evangelho, rezemos o evangelho de São Marcos para descobrirmos a pessoa de Jesus e assim, trilhando o seu caminho, alcançar a nossa meta, que é o céu. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz, vem me seguir.
você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Os servos de Maria têm um belíssimo sinal de predestinação. Para confortá-los, a Santa Igreja aplica à Mãe de Deus o texto do Eclesiástico. Em todos estes busquei o descanso e assentarei a minha morada na herança do Senhor. Feliz aquele em cuja morada a Santíssima Virgem encontra o lugar de seu repouso. Maria ama a todos os homens e quereria ver sua devoção reinar no coração de todos os fiéis. Muitos ou não a recebem ou não a conservam. Feliz de quem a recebe e conserva fielmente. Assentarei a minha morada na herança do Senhor. Isto é, a devoção à Santíssima Virgem ostenta-se em todos os que no céu formam a herança do Senhor e lá eternamente o louvam. E mais adiante lemos: aquele que me criou descansou no meu tabernáculo e me disse: habita em Jacó e possui a tua herança em Israel, e lança raízes nos escolhidos. Isto quer dizer: meu Criador dignou-se vir repousar em meu seio, e quis que eu habitasse no coração de seus eleitos, dos quais Jacó foi figura, que são minha herança. Determinou que deitassem profundas raízes em todos os predestinados à devoção e à confiança para comigo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, foi escolhida para ser a Imaculada. Na plenitude dos tempos, o arcanjo vindo do céu anunciou que seria a mãe do Emmanuel, mãe do Emmanuel, Senhora do céu. Te coroamos porque mãe de rei é rainha, mãe do Emmanuel, Senhora do céu, mãe do Rei dos Reis só pode ser Rainha das Rainhas. Desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, foi escolhida para ser a Imaculada. Na plenitude dos tempos, o arcanjo vindo do céu anunciou que seria mãe do Emmanuel, mãe do Emmanuel, Senhora do céu. Te coroamos porque mãe de rei é rainha, mãe do Emmanuel, Senhora do céu. Mãe do Rei dos Reis só pode ser Rainha das Rainhas, Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores da fé, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha